Ok, pessoal, bom dia. Prazer estar aqui novamente com vocês, agora que estamos na véspera do nosso concurso da Guarda Municipal de Itajaí. E o curso Energia, ele está aqui para te ajudar nesses últimos momentos dessa prova. Você vai passar porque você estudou, você merece passar, e nós estamos aqui para dar aquele empurrãozinho que estava talvez te faltando, mas você já tem uma caminhada de estudo e hoje e amanhã você ainda vai estudar mais um pouco e vai passar nessa prova. A gente quer que você vá com muita tranquilidade para a prova, não adianta desesperar, não adianta querer aprender tudo no final, mas aproveite esses últimos momentos e vamos tirar algumas dúvidas. Nesse aulão, nós vamos resolver 50 questões, essa é a nossa proposta, que a gente resolva 50 questões e converse sobre o Código de Trânsito Brasileiro e aquilo que pode cair na prova de vocês. Mantenha calma, não discuta com a prova, não discuta com a questão, olhando a questão, mas isso não existe, isso está errado, responda aquilo que for a melhor resposta, porque pode ser que a pergunta até esteja errada, mas talvez a banca do concurso não anule a questão. Então não brigue com a prova. Se a prova disser que o motorista vinha dirigindo corretamente, não pergunte, mas qual é a prova, como é que eu vou comprovar isso? A questão falou aquilo, siga aquilo que está dito na questão, tá certo? Então nós vamos conversar agora sobre algumas perguntas que nós elaboramos, especialmente para vocês, para que a gente possa relembrar algumas coisas que podem cair na prova desse domingo, ok? Pergunta número 1. Pedro transitava pela rodovia e devido a um buraco na rodovia, ele perde o controle do veículo e se acidenta. Nesse caso, o órgão de trânsito responsável pela manutenção da via tem responsabilidade objetiva pelos danos causados ao veículo de Pedro. Veja que todas as perguntas aqui, nós vamos dizer se a resposta é certa ou errada. Ok? Para aqueles que ainda não me conhecem, esqueci de dizer, meu nome é Graziano. Então, cada pergunta dessa, a pergunta número 1, vocês têm que dizer se essa afirmativa ela é certa ou errada. Transitava por uma via, tinha um buraco, o motorista se acidenta em função do buraco. O órgão com circunscrição sobre a via tem responsabilidade objetiva. Responsabilidade pode ser objetiva, subjetiva, isso é lá do direito civil. Mas o Código de Trânsito Brasileiro, ele vai falar sobre a responsabilidade dos órgãos. E ele diz sim, que os órgãos com circunscrição sobre a via têm responsabilidade objetiva sobre tudo que ocorre. Logo, nesse caso, a resposta é correta, resposta certa. O órgão com circunscrição sobre a via, ele tem responsabilidade sobre aquilo que ocorre. Se tem um buraco e o órgão não sinalizou, não arrumou o buraco e alguém se acidentar, o Estado, ou melhor, o órgão, né, seja ele o município, o Estado, a União, e o órgão com circunscrição sobre a via, no caso de vocês, o órgão municipal de trânsito de Itajaí, ele vai ter sim responsabilidade objetiva, onde tem a diferença da questão objetiva para a responsabilidade objetiva para a responsabilidade subjetiva, tá? A subjetiva você precisa provar a culpa do órgão. Aqui você não precisa nem comprovar a culpa do órgão. Se tem um buraco, a responsabilidade era do município de arrumar. Não arrumou, vai ter que indenizar, certo? Então, questão número 1, a resposta é correta. Questão número 2. Uma das medidas previstas no CTB, lembra a diferença? Medida administrativa é aquilo que o agente faz na hora. Recolhe o veículo, recolhe a carteira de habilitação, remove o veículo, por exemplo, que está estacionado no local errado, ele lavra o auto de infração e, quando possível, aplica a medida administrativa. Uma delas é a retenção do veículo. Retém por algum motivo, o veículo não tem condições de segurança de prosseguir viagem, está faltando equipamento obrigatório, várias situações, o motorista está embriagado, você retém o veículo. É uma medida administrativa. Em decorrência dessa medida legal,
vários veículos estavam no pátio da polícia, ou da guarda municipal, seja de onde for. Foram retidos e estavam lá guardados. A responsabilidade é do município, é do Estado agora. Devidamente retidos, a retenção foi legal. Uma chuva de pedras de gelo danificou vários veículos retidos e seus proprietários requereram o ressarcimento do prejuízo. Essa questão caiu numa prova do CESP de Brasília. Nesse caso, considerando a responsabilidade objetiva, que a gente já falou que o Estado tem, o órgão público que estava com a guarda do veículo retido deve ressarcir os prejuízos do proprietário? Certo ou errado? Ele deve ressarcir os prejuízos dos proprietários. Essa afirmativa é certa ou errada? A primeira vez que eu vi essa questão, eu teria errado essa questão. Eu entendia que o órgão teria sim que ressarcir os prejuízos. E depois, estudando um pouquinho mais sobre responsabilidade, eu vi que, apesar da responsabilidade ser objetiva, o Estado ter a obrigação de indenizar os prejuízos, existe uma exceção, ou duas, que são casos fortuitos ou força maior. E, nesse caso, essa chuva de pedra é considerado um caso fortuito ou caso de força maior. Tá? Então, esses casos excepcionais, quando ocorrem, ele retira a responsabilidade de indenizar. Por isso, a questão 2 está errada. Está errada. Em caso fortuito ou de força maior, o Estado, ou no caso o órgão municipal, estadual ou federal, ele não tem obrigação de indenizar. Essa questão caiu numa prova do CESP. Ok. Questão número 3. Questão número 3. Questão número 3. O Código de Trânsito Brasileiro aplica-se às vias abertas à circulação, e isso engloba ruas, rodovias, praias abertas à circulação pública, vias internas de condomínio constituído de unidades autônomas e as vias e áreas de estacionamento privados de uso coletivo. Entretanto, o Código de Trânsito Brasileiro, CTB, não se aplica no interior de uma fazenda ou residência particular. Logo, se a polícia constatar que uma pessoa não habilitada está dirigindo dentro de uma propriedade particular com essas características, não pode fazer nada. Isso é certo ou é errado? Responda rapidamente aí, você que está acompanhando a nossa aula, responda rapidamente e vamos ver como é que você vai sair no final dessas perguntas. Isso aqui, está tudo certo ou tem algum erro? Está tudo certo, está exatamente tudo correto. A resposta é correta. O código, inclusive na questão municipal, ele abriu então essa possibilidade agora de o órgão municipal fiscalizar vias e áreas de estacionamentos privados de uso coletivo, num supermercado, dentro de um shopping, aquelas vagas destinadas. Essa fiscalização se restringe à questão de vagas destinadas a deficiente e idosos. Então, a competência é do órgão municipal de trânsito, ok? Mas, dentro de uma propriedade particular, lá dentro do quintal da tua casa, da tua chácara, ali não se aplica. Ali não é uma via aberta à circulação pública, ok? Então, essa resposta está correta. Vamos para a questão número 4. O coordenador máximo, vocês vão me dizer se essa afirmativa está certa ou errada. O coordenador máximo do Sistema Nacional de Trânsito é o Ministério das Cidades. E a ele estará vinculado o CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito, e subordinado o DENATRAN, Departamento Nacional de Trânsito. O CONTRAN, órgão colegiado e coordenador máximo normativo e consultivo do sistema, será presidido pelo dirigente do DENATRAN. E essa afirmativa aqui, certa ou errada? Nós vimos em outras aulas que o Ministério das Cidades é sim o coordenador máximo do Sistema Nacional de Trânsito. Muita gente fala do CONTRAN, porque lá
no artigo 7º do Código, ele vai dizer que o CONTRAN é o coordenador do sistema, tá? E órgão máximo normativo e consultivo. Então, de fato, o coordenador máximo é o Ministério das Cidades. É um decreto presidencial, apresenta lá no artigo 9º do Código. E o CONTRAN é o coordenador do sistema e órgão máximo normativo e consultivo. E o DENATRAN é o órgão máximo executivo de trânsito da União, ok? E o presidente do diretor-presidente do DENATRAN é o presidente do CONTRAN. Ou seja, resumindo, a questão número 4, ela está correta. Questão número 4 está correta. Questão 5. Questão 5, isso, perfeito. Questão 5. O órgão executivo de trânsito da União é o DENATRAN. O órgão executivo rodoviário da União é o DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. O órgão executivo de trânsito do Estado é o DETRAN. E o órgão executivo de trânsito municipal é a CIRETRAN. Então nós estamos aqui na questão 5. E nós vamos dizer se essa afirmativa aqui é certa ou errada. Muito bem, vamos lá. O órgão executivo de trânsito da União é o DENATRAN. Eu já tinha falado isso. Então, está correto. O órgão executivo rodoviário da União é o DENIT. É verdade. Muita gente acha que é a Polícia Rodoviária Federal. Não é. É o DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. Está correto. O órgão executivo de trânsito do Estado é o DETRAN. Correto. Correto. Se ele tivesse falado órgão executivo rodoviário de trânsito do Estado, não é o DETRAN. Aí é os antigos DERs. Santa Catarina é o DEINFRA, mas aí é o órgão executivo rodoviário. O órgão executivo de trânsito de todos os estados é o DETRAN. Correto, até aí está correto. Mas o que é que está errado nessa afirmativa? Esse final aqui. O órgão executivo de trânsito municipal é a CIRETRAN. Não. Mas, Graziano, a CIRETRAN está lá no meu município, está lá em Itajaí, está lá em Balneário Camboriú. Sim, a CIRETRAN é um braço do DETRAN. A CIRETRAN é o DETRAN no município. A CIRETRAN é o órgão estadual, é o DETRAN. O órgão executivo de trânsito municipal é o órgão executivo de trânsito municipal, que em alguns lugares eles vão chamar de DEMUTRAN, vão chamar de CONUB, CETERB. Em Florianópolis é o IPUF. Não é a Guarda Municipal. A Guarda Municipal, eles são agentes vinculados à área de segurança do município. Normalmente, o guarda municipal, porque tem departamento de trânsito, órgão de trânsito municipal, que não tem agente de trânsito municipal. Então, o guarda municipal acaba, via convênio, ele sendo nomeado agente de trânsito do município. Mas o órgão de trânsito do município não é a Guarda Municipal. Tanto que aqui em Florianópolis você tem a Guarda Municipal e você tem o IPUF. Tá? Mas os guardas municipais, eles são os agentes de trânsito do município. Mas a CIRETRAN é o braço do DETRAN, é o DETRAN no município. Não é o órgão executivo de trânsito do município. Por isso essa resposta está errada. E aí eu fiz a questão 5A. Vamos verificar essa questão. O agente de trânsito municipal tem competência para fiscalizar estacionamento de um supermercado, a fim de verificar as vagas destinadas a idosos e deficientes que estão sendo, se elas estão sendo desrespeitadas. Caso um veículo sem a correta identificação em relação a esses aspectos esteja estacionado em vaga destinada a idoso ou deficiente, o agente deverá lavrar o auto de infração e providenciar a remoção, retirada. Remoção é uma medida administrativa. Muito bem. Se o agente constatar também que o veículo está em mau estado de conservação, deverá lavrar
outro auto de infração por esta irregularidade, a qual está prevista no CTB e pode gerar risco de acidente. Certo ou errado a questão? Se vocês estivessem aqui comigo, presentes, eu ia dizer, e agora? Certo ou errado? Quase tudo certo, mas a resposta é errada. Por que essa resposta está errada? Por que essa afirmativa está errada? Porque esse final aqui, existe realmente, se o agente constatar em mau estado de conservação, deverá lavrar um auto de infração. Tem uma multa para isso, está lá no artigo 230. Mau estado de conservação, infração grave. Só tem um detalhe: a competência de fiscalizar nessas áreas de supermercado que estão fora da via pública, especificamente dentro dessas áreas, é para você fiscalizar apenas a questão de desrespeito às vagas de idosos e deficiente físico. Mesmo você chegando lá e o veículo esteja em mau estado de conservação, você não pode lavrar aquele auto. Se estivesse na via pública, sim, você lavraria. Mas estando ele nessa área de estacionamento, a competência é unicamente para a fiscalização do desrespeito às vagas de idosos e deficiente físico. Tá 10? Por isso, essa resposta, essa questão, essa afirmativa está errada. Questão 6. Vamos ver a questão 6. A Polícia Rodoviária Federal faz parte do Sistema Nacional de Trânsito. Ok. Assim como a Polícia Militar e as Juntas Administrativas de Recursos de Infrações, as JARES. Os órgãos executivos rodoviários, tem o Executivo de Trânsito e tem o Executivo Rodoviário. Os órgãos executivos rodoviários dos estados e municípios, o município também tem o órgão executivo de trânsito e o órgão executivo rodoviário de trânsito. E os municípios fazem parte do sistema. Em relação ao órgão executivo rodoviário da União, o DENIT, é correto afirmar que quando uma rodovia é concedida à iniciativa privada, a ANTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT assume as competências do DENIT. Essa questão aqui, eu acredito que não caia nada, porque não tem nada a ver com o concurso para agente de Itajaí. Mas é muito interessante aqui a gente verificar essa questão das competências. Na rodovia federal, tem 2 órgãos com competência. O DENIT, que é o órgão executivo rodoviário da União, e a Polícia Rodoviária Federal. O DENIT, ele tem competência para fiscalizar tudo na rodovia federal. Só que tem um detalhe: quando essa rodovia é concedida, a gente fala pedagiada, né? Quando é concedida, como é o caso aqui da BR-101, o DENIT sai e entra a ANTT, Agência Nacional de Transporte Terrestre. Por isso essa questão está correta. Essa questão está correta. Ok? E lembrando também que a Polícia Militar faz parte do Sistema Nacional de Trânsito. E nós vamos ver agora aqui essa questão 7, por quê? Porque a Polícia Militar trabalha muito nos municípios. Tá? Então, questão 7. A Polícia Militar faz parte do Sistema Nacional de Trânsito, mas não tem sua competência definida no Código de Trânsito Brasileiro. Opa, não tem? O município tem, está lá no artigo 24. Os outros órgãos têm. Aqui eu estou dizendo nessa afirmativa que a Polícia Militar não tem. Não tem competência definida no Código. Ela pode fazer convênio com o órgão executivo de trânsito ou executivo rodoviário e realizar fiscalização de trânsito. A autoridade portuária ou a entidade concessionária de porto organizado, vamos lembrar lá em Itajaí que tem navegantes de porto organizado, também poderá celebrar convênio com os órgãos integrantes do Sistema Nacional de Trânsito, com a interveniência dos estados e municípios juridicamente interessados, a fim de facilitar a autuação, autuar, fiscalizar e lavrar o auto de infração por descumprimento da legislação de trânsito em toda a área física do porto. Se eu estivesse organizando uma prova para Itajaí,
agente de trânsito de Itajaí, eu faria uma questão nesse sentido aqui, da questão 7. Por quê? Porque é uma região portuária, tá? E a parte primeira aqui da questão fala da Polícia Militar. E essa questão está correta, está certa. Por que ela está certa? Porque a Polícia Militar, diferente da Polícia Rodoviária Federal, diferente dos órgãos municipais, diferente do DETRAN, de todos os demais órgãos, ela não traz no código uma competência específica. Ah, então a Polícia Militar não pode fazer nada? Pelo contrário, ela pode fazer tudo, desde que tenha um convênio com o órgão de trânsito. E o que a Polícia Militar inteligentemente faz? Ela faz um convênio com o município e faz um convênio com o DETRAN, porque a competência para fiscalizar nas vias urbanas, ela se divide entre município e DETRAN. A Polícia Militar faz um convênio com o município, faz um convênio com o DETRAN e ela fiscaliza tudo. Ela fiscaliza tudo. Nas rodovias estaduais de Santa Catarina, e na maior parte dos estados, se não todos, o órgão rodoviário do estado, no nosso caso aqui que é o DEINFRA, em outros estados são os DRs, a Polícia Militar faz um convênio com esse órgão e ela fiscaliza nas rodovias estaduais. Aí é um braço da Polícia Militar, chamada aqui Polícia Militar Rodoviária, em outros lugares é Polícia Rodoviária Estadual, PRE, aqui é PMRV, e quando você anda na rodovia estadual, quem está fiscalizando? A Polícia Militar. Ah, ele é o órgão rodoviário? Não! O órgão rodoviário é o DR, é o DEINFRA. Mas esse órgão, como ele não tem agente, ele faz um convênio e quem fiscaliza ali é a Polícia Militar. Muito bem, então, primeira parte. A segunda parte é essa possibilidade de, dentro da área física do porto, o órgão do porto fazer um convênio com o Estado ou com o município para que faça uma fiscalização ali dentro. Por quê? Porque muitas vezes os caminhões na carga, descarga, descumprem uma série de normas, atrapalham o funcionamento do porto. E o órgão, em princípio, não poderia entrar ali, porque ali é uma área portuária. Mas o porto pode, sim, fazer um convênio e o órgão fazer a fiscalização ali nessa área. Então é muito interessante isso e seria uma questão mais interessante ainda que caísse na prova de vocês. E se cair, você vai matar essa questão. Ok? 10? Tamo junto? Ok. Vamos para a próxima. 8ª questão. Essa questão já foi feita num simulado nosso também, tá? 8ª questão. Cabe ao município, nas vias urbanas, dentro da sua circunscrição, fiscalizar e aplicar as penalidades de multa às infrações de circulação, parada, estacionamento, excesso de peso, dimensões e lotação dos veículos. A fiscalização das demais infrações nas vias urbanas são de competência do DETRAN, que poderá fazê-lo por meio da Polícia Militar, desde que haja convênio firmado. Certo ou errado? Para você que está fazendo essa prova para o município, você tem que saber isso de cabeça. Essas, lá no artigo 24, traz as competências do município e traz essas 6 infrações de competência originária do município. Vamos lá, me ajuda. Infrações de circulação, parada, estacionamento, excesso de peso, dimensões e lotação de veículos. Essas 6 tipos de infrações são, sim, de competência do município. As demais que ocorrem nas vias urbanas são de competência do DETRAN. E a Polícia Militar pode fiscalizar essas competências do DETRAN, porque os DETRANs normalmente não têm agentes. Quem fiscaliza? A Polícia Militar, por convênio com o DETRAN, ok? Em alguns municípios, o órgão municipal também faz um convênio com o DETRAN e aí ele fiscaliza tudo. Ele fiscaliza essas 6 infrações, 6 tipos de infrações, que é sua competência, e aquelas que não são, ele fiscaliza por ter um convênio com o DETRAN. Tá certo? Tranquilo? Então a resposta está correta. Vamos para a questão 9. A infração de excesso de peso, que é responsabilidade do município, causa grandes prejuízos para as rodovias brasileiras, prejudicando todos os usuários. O responsável por esse tipo de infração pode ser o transportador,
o embarcador, ou os dois solidariamente. O valor da multa de excesso de peso depende do excesso verificado. Certo ou errado? Quando a gente estuda infração de peso, a gente vai ver que é uma infração média. A infração média é um valor fixo. Sim, a infração média tem um valor da penalidade fixa, da multa. Só que lá quando vai falar no artigo 231, inciso 5º, da infração de excesso de peso, ele vai dizer o seguinte: penalidade, multa, mais um valor X que depende do excesso de peso. Então, o que a gente tem que lembrar aqui? Que o excesso de peso, para cada fração de 200 quilos, há um valor correspondente a esse excesso. E o valor de cada fração de 200 quilos, ele é progressivo, ele é maior quanto maior for o excesso. Então, lógico que se eu tenho 10 mil quilos de excesso de peso, a infração é média e eu vou somar a essa infração média o número de frações de 200 quilos para um excesso de 10 mil. Então, 10 mil para 1.000, é lógico que a multa de 10 mil quilos vai ser maior. Mas tem um outro detalhe. O valor da fração para 10 mil quilos é muito superior ao valor da fração de 1.000 quilos. Tá? Ou seja, a legislação ela penaliza mais rigorosamente quanto maior for o excesso. A multa, a gente chama multa progressiva. Além de você aumentar o valor absoluto, né, multiplicando pelo número de frações, cada fração é mais caro. Vejam lá no artigo 231, inciso 5º, o valor de cada fração dependendo do excesso verificado. A partir de 5 mil quilos é o valor mais alto. Então ela começa com R$5 e pouco cada fração de 200 quilos e chega a, se eu não estou enganado, a R$50 cada fração de 200 quilos. Ok? E por isso a questão 9 está correta. Da mesma forma, o responsável pode ser aquele que está transportando e também pode ser aquele que colocou a carga no caminhão. Por que isso? Porque muitas vezes o caminhoneiro não sabe. O cara, por exemplo, aquele caminhoneiro podia levar no máximo 20 toneladas de carga e o embarcador botou 25. E aí na própria nota fiscal ele bota que só foi 20. Mas ele está combinado com quem vai receber a carga, dizer, ó, na nota está 20, mas eu estou te mandando 25. E aí ele não paga muitas vezes o frete para o caminhoneiro, ou ele engana o caminhoneiro. Tá? Então o caminhoneiro não sabe que está levando excesso de peso. Então eles podem ser responsabilizados só o embarcador, só o transportador, ou os dois solidariamente. Ok? Então a resposta 9 está correta. Questão 10. Vamos para a questão 10. Questão 10. As infrações cometidas nas vias urbanas podem ser de competência do Estado ou do município. Ok. A regra é que as infrações de circulação são de competência municipal. Os manuais brasileiros de fiscalização, volume 1 e 2, esclarecem se a competência é do órgão municipal ou estadual para a autuação. Caso o agente municipal flagre um automóvel mudando de faixa numa pista dupla, sendo as faixas de rolamento separadas por faixa branca contínua, estará configurada uma infração de trânsito de competência do município. Nesse caso, a infração praticada pelo condutor é de ultrapassar em local proibido pela sinalização. Certo ou errado? Vocês já sabem. Primeiro,
Se essa faixa que divide, se essa linha que divide essas duas faixas, se ela for amarela, significa que, se ela for amarela, significa que nós estamos trabalhando com fluxos opostos. Se ela é segmentada, significa que eu posso ultrapassar, ok? Se ela for contínua, amarela, significa que eu não posso ultrapassar e cometo a infração de ultrapassagem em local proibido. Infração gravíssima, inclusive. Artigo 203, ok? Se essa linha for branca, significa que ela separa duas faixas de rolamento com os veículos no mesmo sentido. Se ela for branca, no mesmo sentido. Se for amarela, em sentidos opostos. Se ela for branca contínua, significa que o carro que está aqui, um veículo, qualquer veículo, ele não pode fazer isso. Não pode mudar de faixa. É uma infração de trânsito. A pergunta é, essa infração de trânsito aqui, se ele fizer isso, mudar de faixa, e aqui for branca contínua, é ultrapassar em local proibido? Não, não é. Não é. É deixar de conservar o veículo em faixa a ele destinada. Tá? Essa é uma questão assim que pouca gente sabe, dá muita briga, dá muita encrenca. Aliás, a maioria das pessoas não sabe que onde tem uma faixa branca contínua, você não pode mudar de faixa. Mas se mudar, é uma infração de trânsito. Se eu não estou enganado agora de cabeça, eu não lembro, acho que é grave, mas não é ultrapassar em faixa em local proibido, e sim deixar de manter o veículo em faixa a ele destinada. Ele não poderia fazer essa mudança de faixa, ok? Está lá no Manual Brasileiro de Fiscalização, tá certo? Tranquilo? E por isso, essa resposta número 10 está errada. Continuamos? Questão 11. Questão 11. O agente de trânsito municipal está deslocando para o seu local de trabalho, uniformizado, onde iniciará o seu plantão de 12 horas. Um pouco antes de chegar à unidade operacional onde ele trabalha, na via urbana, quer dizer, uma área onde ele tem competência, ele verifica um automóvel transitando pelo acostamento. Isso dá raiva, né? O camarada vem pelo acostamento, trecho que você trabalha, você sabe que esses caras são mal educados, safados, tem um monte de gente que fica irritado, dá briga, dá acidente, e você verifica essa situação. Nesse caso, o agente deve anotar a placa e, diante da impossibilidade de abordar o veículo, ele está com o carro particular dele, mas está uniformizado, está na área dele, está indo para o trabalho, ele deve lavrar o auto de infração, justificando, sempre que você não aborda o veículo, você pode fazer um auto de infração sem abordagem, mas essa não abordagem tem que ser justificada no próprio auto de infração. Por isso que ela fala, lavrando o auto de infração e justificando a razão da não abordagem. E aí, certo ou errado? O Graziano, me diz uma coisa, quando eu estou indo para o trabalho, isso aí não é considerado acidente de trabalho se eu me acidentar? Sim, sim. Acidente de trabalho, se eu estiver indo da minha casa para o meu trabalho e me acidentar, isso é considerado acidente de trabalho. Ou no final do meu plantão, quando eu estou indo do trabalho para casa também. Então eu estou trabalhando, para fins de acidente de trabalho, sim. Esse deslocamento da tua casa para o teu trabalho, conta na tua jornada de trabalho? Negativo. Negativo. Você não está no efetivo exercício do seu trabalho.
E lá no Manual Brasileiro de Fiscalização ele vai dizer que a fiscalização de órgãos de polícia ou de órgãos de trânsito que são caracterizados, órgãos de fiscalização ostensivo, onde tem viatura caracterizada, uniforme e tudo mais, você só pode fiscalizar quando você estiver nessa condição. Ou seja, viatura caracterizada, por exemplo, não se pode fazer radar, controle de velocidade, em viatura descaracterizada. Não se pode. Você tem que utilizar uma viatura caracterizada para utilizar, se ela estiver sendo utilizada na fiscalização. Então, nesse caso, essa resposta está errada por quê? Primeiro, o agente não está de serviço. Segundo, o agente não está numa viatura caracterizada, numa viatura de trabalho, ele está no seu carro particular. E antes de tudo, ele não está em serviço. Graziano, mas aqui é a área onde eu trabalho, eu vou assumir daqui a um minuto. Então espera um minuto, entre trabalho, você está lá no teu local de trabalho e viu, aí você aborda. Mas no teu deslocamento, Graziano, mas dá. Porque eu estou indo para o meu local de trabalho e eu vejo barbaridade e aí eu não posso fazer nada. Não posso, por quê? Porque naquele momento eu não sou agente de trânsito. Naquele momento eu sou um cidadão igual a todos os outros. Eu não tenho obrigação, eu não tenho direito, eu não tenho legitimidade para fiscalizar. Ok? E por isso essa questão está errada. Tranquilo? Vamos para 12. Durante uma fiscalização de trânsito, na saída de um túnel, o agente aborda um veículo e verifica que o farol estava apagado. Apesar da lei obrigar os faróis acesos nos túneis, e o fato ocorreu num domingo de manhã, com tempo bom, sol, com pouco movimento, e tendo o motorista sido educado e reconhecido a sua falha, o agente orientou o motorista a ligar os faróis e seguir viagem. Nesse caso, considerando o bom senso e a necessidade de respeito aos direitos humanos e de polícia cidadã, o agente agiu corretamente, sobretudo porque não houve qualquer situação de perigo envolvendo o motorista. Certo ou errado? O agente de trânsito, nesse caso, agiu certo ou errado? O cidadão estava num túnel com o farol apagado. E o CTB diz que nos túneis você tem que andar com o farol aceso. O agente fiscaliza ele, ele reconhece, é um cara educado, diz, olha, desculpa e tal, realmente estou errado, o senhor é que sabe. E aí o policial, como não tinha muito movimento, era um domingo de manhã, tempo bom, sol e tudo mais, o agente orienta ele, olha, então o senhor liga o farol, né? Próxima vez o senhor liga o farol e tal, e segue viagem. Agiu com bom senso, não teve risco de acidente, e o agente agiu dessa forma. Legal? 10? Correto? Sim ou não? Não, errado. Errado. Por que errado? Porque o ato é vinculado. Não é discricionário. Como assim, Graziano? O agente não tem discricionariedade para dizer se vai ou não autuar, lavrar o auto de infração. O agente é obrigado. Ele viu uma infração de trânsito, ele tem que lavrar o auto de infração. E esse caso aqui é típico. Ele não tem esse poder. Ah, não, tudo bem, o cara foi educado, se fosse mal educado, eu ferrava o cara. Negativo, negativo. Tu não pode fazer isso. Então você não viu, eu não vi ele vindo com o farol apagado. Se você ver uma infração de trânsito, o agente tem que lavrar o auto de infração. Ok? Há alguns casos onde o código fala assim, poderá um agente liberar para ele consertar, arrumar o veículo em outro lugar. Poderá um agente, quando ele fala poderá, aí sim existe discricionariedade. Mas, quando ele fala, havendo uma infração de trânsito, o agente lavrará o auto de infração. Ah, e o bom senso? O bom senso normalmente está relacionado à ilegalidade. Ah, mas foi só hoje, venceu ontem o licenciamento do meu carro.
Eu não tenho, não, até 10 dias eu perdoo, depois de 10 dias aí eu... Negativo. Um dia é um dia. Venceu quando? Ontem. Tá, pegou ele hoje? Dançou. Multa e retenção. Acabou. Tá? Então a gente não tem essa discricionariedade, esse bom senso. Normalmente que o cidadão pede para o agente utilizar, ele está pedindo, na verdade, que o agente haja de forma ilegal. Graziano, eu fico com pena. Então não olha, não veja. Não estou vendo que o cara está vendo que farol apagado, esquece, não vou nem fiscalizar isso. Porque se você pegar, se você flagrar, você tem que lavrar o auto de infração. 10. Por isso essa resposta, a resposta da 12 está errada. Vamos lá. 13. As penalidades e medidas administrativas serão aplicadas pela autoridade de trânsito e seus agentes, sempre que for comprovada uma infração de trânsito, após o devido processo legal, respeitados os princípios do contraditório e ampla defesa. Certo? Errado. Luciano, devido processo legal, contraditório e ampla defesa? Sim. E essa parte está certa. O que está errado nessa questão? Penalidade. Penalidade só é aplicada por quem? Nós não somos, o agente de trânsito não é autoridade de trânsito. Existe uma autoridade de trânsito e existem os seus agentes da autoridade de trânsito. Nós somos agentes da autoridade de trânsito. Nós lavramos o auto de infração. Nós praticamos medidas administrativas. Penalidade nós não aplicamos. Só quem aplica penalidade é a autoridade de trânsito. Depois do devido processo legal, contraditório por defesa. Mas onde é que está o erro ali? A agente da autoridade de trânsito não pratica penalidade. Aqui, penalidade e medidas administrativas. Pessoal, raramente, eu nunca vi uma autoridade de trânsito aplicando medida administrativa. Recolhe a habilitação, vai lá. Não, ele vai mandar o agente fazer isso. A autoridade de trânsito, raramente, eu nunca vi participar da fiscalização, mas pode, ele tem competência legal para isso. Agora, o agente não tem competência legal para aplicar penalidade. O agente lavra o auto de infração, aplica a medida administrativa e manda tudo para a autoridade de trânsito. A autoridade de trânsito recebe a defesa do usuário, analisa o auto e aplica ou não a penalidade. Ok? Então a 13 está errada porque as penalidades não são aplicadas pelos agentes de trânsito. Vamos para 14? 14. As medidas administrativas devem ser aplicadas pela autoridade de trânsito ou seus agentes, sempre que houver a previsão legal. Entretanto, se não for possível aplicar a medida administrativa no caso de uma infração de trânsito, o agente deve lavrar o auto de infração. O fato da medida administrativa não ser aplicada não anula o auto de infração lavrado. Da mesma forma, o fato da medida administrativa ser aplicada não elide a aplicação da penalidade decorrente da infração de trânsito. Entenderam? Entenderam ou não? Vamos lá. Certo ou errado? O que é muito comum? Estacionamento em local proibido. Local proibido. Tudo a ver com o trabalho municipal. Medida administrativa. Normalmente, em quase todos, tem a medida administrativa prevista de remoção. A penalidade
multa. Normalmente, o agente de trânsito passa no local, verifica o veículo estacionado no local proibido. O que ele deve fazer? Ele deve lavrar o auto de infração. Primeira coisa, lavrar o auto de infração. E sempre que possível, para retirar o problema, já que existe uma previsão, o agente de trânsito deve remover o veículo. Ok? Isso é o que ele deve fazer. Muitas vezes é muito comum ele não ter o guincho, ele não tem condições de remover. Tu pega Itajaí, Balneário Camboriú, verão, carro para tudo quanto é lado e tal, você não tem condição de remover todos os veículos que estão estacionados em local proibido. A penalidade de multa, quem vai aplicar não é o agente de trânsito, é a autoridade de trânsito. O agente vai fazer o quê? Lavrar o auto de infração e aplicar medida administrativa. A pergunta é, que é muito comum isso, o usuário se defender dessa forma. Ele diz assim, olha, eu fui autuado, não é multado, ele foi autuado pelo agente de trânsito por estacionar em local proibido. Mas o agente de trânsito não aplicou a medida administrativa de remoção que está prevista em lei. Por isso, o auto de infração é nulo. Isso é o usuário que vai alegar isso. Ele alega isso. Tem que ser anulado. Autoridade de trânsito, o senhor tem que anular o auto de infração lavrado pelo seu agente, por eu estar estacionado em local proibido, porque ele lavrou o auto, mas não removeu o meu veículo. Logo, o auto de infração é nulo. Isso é o que ele diz. Negativo. O fato do agente não ter aplicado a medida administrativa não anula o auto de infração lavrado. Tá? Ele não tinha condições de aplicar a medida administrativa, não lavrou, não aplicou, mas lavrou o auto e o auto é válido. Da mesma forma, ele pode lavrar o auto, deve, mas se não houver condições, tudo bem, mas ele deve aplicar a remoção. Quando ele aplica os dois, o usuário muitas vezes vem e fala assim, olha, eu já fui penalizado, o meu carro foi removido, não pode aplicar multa. A autoridade não aplique a multa, porque removeram o meu carro. Eu tive que ir lá, tive que pagar guincho, pagar depósito e tudo mais. Negativo. Independente da remoção da medida administrativa que tenha sido aplicada, a autoridade de trânsito deve sim aplicar a multa, a penalidade prevista. Tá? Por isso, a questão 14 está certa, está correta. Ok? Passamos para a questão 15. A retenção é uma medida administrativa que se aplica quando previsto em lei, devendo o veículo ser liberado após a regularização. Se a irregularidade não puder ser sanada no local, olha aí, olha a discricionariedade. Se a irregularidade não puder ser sanada no local, o agente poderá, se houver condições seguras, liberar o veículo para regularização, devendo recolher o CLA. O que é o CLA mesmo? CLA é igual a CRLV. Certificado de licenciamento anual, certificado de registro e licenciamento do veículo. É o verdinho que é obrigatório você andar em 2017. Deverá recolher o CLA, fixando o prazo para a apresentação do veículo regularizado. No caso de veículos de transporte coletivo, transportando passageiros, ou no caso de veículos transportando produtos perecíveis ou perigosos, o agente poderá, ele está dizendo que o agente tem essa discricionariedade, deixar de realizar a retenção, desde que haja condições seguras para o veículo prosseguir circulando. E aí, certo ou errado? Certo ou errado? Olha que ele está dando, 2 vezes ele fala que o agente tem discricionariedade. Discricionariedade para quê? Para não lavrar o auto de infração? Não, ele em nenhum momento fala isso. Vamos ver? A retenção é uma medida que se aplica devendo o veículo ser liberado após a regularização. Certo. Se a irregularidade não pode ser sanada no local, o agente tem essa discricionariedade. Ele pode liberar o veículo,
recolhendo o documento de circular, mediante recibo, sempre mediante recibo. Isso aí está certo. Fixa um prazo para o cara, olha, 10 dias, se for infração grave, 20 dias, para ele voltar e apresentar o veículo regularizado. Graziano, mas o agente lavrou o auto de infração? Lógico. O auto de infração é padrão. Viu a irregularidade? Caneta. Auto de infração. Agora, tem retenção. Não dá para ser arrumado no local? Se ele arrumou, bora. E o auto? Já lavrei. O auto é padrão. Ok? Não dá para arrumar ali, eu seguro o documento dele, mediante recibo, dou um recibo para ele e dou um prazo para ele ir lá fora, arrumar um tacógrafo, arrumar o que for e retornar depois com o veículo arrumado. Até aí correto. No caso de veículo de transporte coletivo, transportando passageiros ou produto perecível perigoso, o agente poderá deixar de realizar a retenção se houver condições seguras para ele prosseguir viagem. Correto. Resposta de 15, 10, correto. Tudo correto. Ok? 16. A remoção ocorre nos casos previstos em lei, para o depósito do órgão com circunscrição sobre a via. O exemplo clássico de remoção é o caso de estacionamento em local proibido, quando o veículo será autuado, lavrar o auto de infração e removido. Existe apenas um caso de estacionamento irregular que não está prevista a remoção, que é quando o veículo está estacionado na contramão de direção. Olha só. Tem um caso lá nas infrações de estacionamento, que eu não me lembro qual é o artigo é 181. Eu não sei se é o 14, o 15, por ali, que é o seguinte. Aqui você pode parar, então tem um carro parado aqui, estacionado aqui. Aí vem um cidadão aqui, ó, aqui pode estacionar. Só que o carro vem aqui, ó, e o que ele faz? Ele faz isso aqui, ó, e para aqui. Aqui pode estacionar. Só que ele estacionou na contramão. Então, nesse caso, ele vai ser autuado. Mas esse é o único caso de estacionamento irregular onde não está previsto a medida administrativa de remoção. A gente tenta entender o que o legislador quis fazer com isso. Por quê? Se todo mundo pode parar aqui, ele também poderia parar aqui. Então não tem por que eu tirá-lo daqui. Mas ele vai ser autuado, por quê? Porque ele está na contramão. Tá certo? Tomem cuidado, eu estou falando bem aqui tecnicamente. A gente fala, as pessoas falam assim, olha, então ele vai ser multado? Ele vai ser multado. Na verdade, ele não está sendo multado pelo agente. O agente não aplica multa, multa é penalidade. Mas, se na prova, por um acaso, caiu uma questão aí falando, e eu já vi questão em concurso assim, o agente deve multar, tal, não é o termo técnico adequado, tá certo? Mas, às vezes, a gente tem que entender que quem fez a prova deu uma vacilada e nós vamos ter que entender isso como a autuação, tá? Então, a questão 16 está correta. Vamos para 17? O recolhimento do documento de habilitação é também uma medida administrativa cabível quando existe suspeita de inautenticidade ou adulteração ou quando houver previsão no CTB. Como ocorre no caso do motorista que está dirigindo com a habilitação vencida há mais de 15 dias. Você para o cara e ele está com a habilitação vencida há mais de 15 dias, o que eu vou fazer? Vou lavrar o auto de infração, a habilitação vencida, e vou recolher esse documento vencido. Certo ou errado? Errado. Por quê? Porque a habilitação vencida só ocorre quando for maior do que 30 dias. Por isso, essa questão está errada. A habilitação vencida, a infração e o recolhimento dela só ocorre se o vencimento for a mais de 30 dias.
O legislador entendeu que ele dá um prazo de 30 dias depois de vencida para a pessoa regularizar a sua situação. Mais de 30 dias, dançou. Artigo 162, se eu não me engano, o inciso 5º. Tá? Recolhimento da vencida, ok. Mas tem que ser há mais de 30 dias. 10? Resposta errada. 18. O CLA ou CRLV é documento de porte obrigatório. Isso. O CRV é aquele documento de transferência. Os antigos vão chamar de DUT. Tá? Esse documento ele é para ser guardado em casa. O CRV não é de porte obrigatório. O recolhimento do CLA ou CRLV é uma medida administrativa que se aplica quando houver suspeita de adulteração ou inautenticidade, quando o licenciamento estiver vencido, aí não é nada de 30 dias. Licenciamento vencido é uma coisa, habilitação vencida há mais de 30 dias, lá é CNH. Licenciamento vencido. E nos casos que cabe retenção, mas a irregularidade não puder ser sanada no local, lembram? Quando a irregularidade não pode ser sanada no local, eu recolho o CRLV e dou um prazo para ele regularizar. Até aí está correto. O CRV, transferência, deve ser recolhido quando houver suspeita de adulteração ou inautenticidade, quando o veículo for alienado, vendido, e a propriedade não for transferida em 30 dias, ou quando houver previsão legal. Certo? Certo. Resposta certa. Tudo ali eu já tinha falado. E o documento de venda do veículo, o CRV, se a transferência não for feita em 30 dias, aí sim ele deve ser recolhido. E tem uma multa para isso, tá? Daí você já tira. O prazo, depois da venda, a pessoa tem 30 dias para passar o carro para o seu nome. Ok? Resposta correta. Vamos lá. 19. No dia 10 de maio de 2017, um policial rodoviário federal, que eu criei um exemplo para mostrar que ele conhece a legislação dos estados, PRF João, está fazendo a fiscalização da BR-44, tal, no estado do Pará, em um município que faz divisa com o estado do Maranhão. Ao abordar um veículo Gol, placa tal, vejam o final da placa. O final da placa é 3. Registrado e licenciado no Maranhão. A fiscalização está sendo no Pará, mas ele aborda um veículo do Maranhão. João verifica que o licenciamento ele está com licenciamento 2016. Opa! Supondo que no Pará e no Maranhão o licenciamento desses veículos inicie em janeiro, de acordo com a placa, e termine em março, ou seja, a partir de abril, todos os veículos desses dois estados devem estar com licenciamento 2017. É correto afirmar que o policial deve lavrar um auto de infração por licenciamento vencido, nesse caso, e tomar as medidas administrativas cabíveis. Essa resposta é errada. Por que ela é errada? Porque se você estiver fiscalizando licenciamento dentro do estado de Santa Catarina, para veículos de Santa Catarina, você vai obedecer o calendário de licenciamento estadual. Como é que funciona em Santa Catarina? Final da placa. Final 1 pode rodar até março. Final 2 pode rodar até o 4. E lá no final, o final 0 pode rodar até, se eu não estou enganado, tá? 15 do 12 do ano. Ok? E aí vai. O 9 aqui, ó, vai até 11. Ok? Final da placa 9 vai até novembro. Isso aqui vale para veículos de Santa Catarina fiscalizados em Santa Catarina. Se eu estiver em Santa Catarina, se você está lá em Itajaí, fiscalizando um veículo do Paraná, mesmo que você saiba que no Paraná o licenciamento dele está vencido, você não pode utilizar a legislação nem do Paraná, nem a de Santa Catarina.
você vai ter que utilizar o calendário nacional. Está lá na resolução, você não está nas minhas aulas anteriores, se eu não estou enganado, na resolução 108 do CONTRAN, onde a gente vai ter final 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Setembro, outubro, novembro, dezembro. Ok? Ou seja, veículo nacional, ele pode rodar até final de setembro. Então, nesse caso aqui, qual era a placa do veículo? Era final 3, ele poderia andar até final de outubro. Ok? Até final de outubro, ele poderia andar em outro estado. Ah, mas eu sei que no estado dele já está vencido. Quando você estiver no estado dele, você pode aplicar o calendário do estado dele. Se ele está em outro estado, você tem que aplicar o calendário nacional. Por isso, essa resposta está errada. Questão 20. O excesso de peso é um grave problema no trânsito brasileiro, gerando danos às vias e deixando o veículo mais vulnerável a acidentes. Assim, quando o veículo é flagrado com excesso de peso, ele deve ser autuado e retido para a realização do transbordo do excesso de peso, que é uma medida administrativa, às custas do proprietário do veículo. Se a carga for de difícil manuseio, como uma grande pedra de granito, por exemplo, o agente pode lavrar o auto de infração e liberar o veículo para seguir viagem sem realizar o transbordo. O agente pode fazer isso? Não pode. No excesso de peso, é regra que o veículo só pode seguir viagem depois de retirar o peso excedente. Tá? E lembrando que excesso de peso é uma das infrações de competência do órgão municipal. Está lá no artigo 24. Tá bom? Então, excesso de peso tem que ser retirado para o veículo seguir viagem. É isso que está errado nessa questão. Questão 21. A regra geral é que os veículos devem transitar pelo lado direito da via, mas essa regra pode ser quebrada mediante sinalização, a chamada mão inglesa, ou por determinação do agente de trânsito. Até aí está certo. Em relação às bicicletas, a regra geral é que elas podem transitar pelo passeio, salvo se houver sinalização proibindo. Até aqui está certo. Até aqui está certo. Da bicicleta é que está errado, porque a regra geral é que a bicicleta não pode andar no passeio. A bicicleta não pode andar no passeio, na calçada não pode. Ok? Ela só pode se houver sinalização permitindo. Então é o contrário. A regra geral é que ela não pode andar pelo passeio, salvo se houver sinalização permitindo. Por isso essa questão está errada. Vamos para a próxima. Questão 22. Os veículos devem manter uma distância de segurança dos veículos que estão à sua frente e ao seu lado. Entretanto, essa distância não está regulamentada, salvo em relação à bicicleta, que deve ser mantida uma distância de 1,5 m ao passar ou ultrapassar uma bicicleta. Isso é muito comum, né? Você está vindo e tem caminhão, né? Eles andam juntos em comboio, e você está às vezes aqui com o teu automóvel, você não consegue fazer isso, porque às vezes você não consegue entrar, né, na frente. Ou, onde tem muito congestionamento, um veículo colado no outro. Ah, mas e aquela regra, Graziano, dos 2 segundos? O que é a regra dos 2 segundos? Olha, eu estou dirigindo, na hora que aquele veículo passar naquele ponto X, eu só posso passar 2 segundos depois. Ou seja, dessa forma eu mantenho uma distância de segurança. Isso é bom? É bom.
mas isso é direção defensiva. Isso não é lei, isso não é norma, não há uma infração para isso. A avaliação tem uma infração para isso, deixar de manter distância frontal e lateral de segurança. Mas isso é uma avaliação subjetiva do agente. Não está regulamentada essa distância. Tá? Não está regulamentada essa distância. De um apresentador de um programa me entrevistando, falou: Graziano, que os caminhões têm que manter aí 30 metros de distância. Eu não podia desmentir o cara assim em público, ia ficar chato. Eu falei: olha, é bom que se eles mantivessem uma distância de segurança, tal, mas não existe uma distância regulamentar. De fato, essa questão está correta, tá? A única distância que está regulamentada é ao passar ou ultrapassar uma bicicleta, a distância é de 1,5 metro. Mas tem a infração, sim, para deixar de guardar a distância frontal ou lateral de segurança. Mas isso vai ser uma avaliação subjetiva do agente. Ok? Questão 23. Durante uma fiscalização de trânsito, o agente observa um veículo realizando uma ultrapassagem em local sinalizado com faixa amarela contínua. Ok. Se é faixa amarela, sentidos contrários. Se ela é contínua, não pode ultrapassar. O veículo que seguia em sentido contrário, para não colidir frontalmente, teve que desviar para o acostamento. Nesse caso, o agente deverá lavrar 2 autos de infração pelo cometimento de 2 infrações gravíssimas. Certo, exatamente. Ele está vindo. Os 2 veículos estão vindo e o cidadão faz isso aqui. Isso aqui já é uma infração. Mas não vinha ninguém do lado de lá. Não interessa. Eu não causei perigo nenhum. Não interessa. Você ultrapassou em local proibido. Já ganhou uma. Se vem um carro daqui e para não bater ele tem que desviar do acostamento, tem mais uma infração gravíssima que é forçar a passagem entre veículos. Ok? Então, nesse caso, seriam 2 infrações. Tá certo? 24. A circulação de veículos lentos e de maior porte deve ser feita pela direita. As normas gerais de circulação e conduta servem para disciplinar o trânsito e melhorar sua fluidez. Nesse sentido, a preferência em cruzamentos, independente da sinalização, é do veículo que estiver circulando por uma rodovia, do que estiver na rotatória ou do que estiver pela direita. Tomem cuidado com as questões, porque muitas vezes a questão ela tem cara de bonzinho, tem cara de boazinha, mas ela quer te ferrar. Então, quase tudo que está aqui está certo, mas essa resposta é errada. Qual é o erro dessa questão? Circulação de veículos lentos e maior porte deve ser feita pela direita. Verdade, tem multa para isso, tem infração para isso. As normas de circulação devem disciplinar o trânsito e melhorar sua fluidez. 10. Nesse sentido, a preferência de cruzamento, aqui, se tu tem um cruzamento, veículo 1 e veículo 2. De quem é a preferência? Primeira coisa, Graziano, a preferência é artigo 29. Diz lá que é de quem vem pela rodovia, quem está já na rotatória, quando tem uma rotatória aqui, né? Quem já está na rotatória, ou de quem vem pela direita. Quem vem pela direita. Então, se for uma rodovia, é de quem está na rodovia. Se não tem rotatória, é de quem vem pela direita. Se tiver rotatória aqui. Isso é válido? É válido. Mas por que você está dizendo que a questão está errada, Graziano? Independente da sinalização. Negativo. A primeira regra, o que vale num cruzamento é a sinalização. Essas regras, rodovia, rotatória e direita, só vale para cruzamento não sinalizado.
Se o cruzamento for não sinalizado, aí sim vale a questão de quem vem pela rodovia, rotatória e pela direita. Tá? Mas a primeira regra é, se eu venho pela rodovia e tem uma avenida local ali que cruza a rodovia, e tiver uma placa dizendo para eu que estou vindo na rodovia, seria ilógico, mas se tiver, ou um semáforo, como tem efetivamente, eu sou obrigado a parar no semáforo. Ah, mas eu estou vindo na rodovia, prioridade minha. Negativo. Tem uma placa de pare, você tem que obedecer a sinalização. Se não houver sinalização, é que se aplica as regras do artigo 29. Fechamos? Vamos lá, 25. A ultrapassagem de um veículo deve ocorrer sempre pela esquerda, salvo quando o veículo que estiver à sua frente for entrar à esquerda. Aí você pode passar pela direita. Até aí, correto. Antes de realizar uma ultrapassagem, o condutor deve verificar se há espaço suficiente para começar e terminar a ultrapassagem, para realizar a manobra. Assim, se um veículo inicia a ultrapassagem em local permitido e termina em faixa contínua amarela, ele cometeu a infração gravíssima de ultrapassar em local proibido. Certo? Se ele começou onde podia, mas... Opa, 25. Se ele começou onde podia, mas terminou no local proibido, amarela contínua, ele praticou a infração de ultrapassar em local permitido. Ok? Ultrapassar em local proibido. Então, resposta certa. Vamos lá, vamos para 26 agora. O pedestre tem preferência de passagem mesmo que esteja atravessando a via e o semáforo fique verde para o veículo. O veículo, nesse caso, deve aguardar o pedestre concluir a travessia. Entretanto, o CTB estabelece alguns cuidados que o pedestre deve ter antes de atravessar a via, destacando-se entre eles, considerar a velocidade dos veículos e a sua distância. Se houver uma passagem de pedestre até 100 metros de distância, o pedestre deve utilizá-la, assim como deve obedecer o foco de pedestres, onde existir. O pedestre está sujeito à penalidade de multa pelo cometimento de infração leve, cujo valor é 50% do valor da multa leve. Essa questão está quase toda certa. Ela está errada porque o código diz que o pedestre deve obedecer se a distância for de até 50 metros. É o único erro dessa questão. Tá? É o único erro dessa questão. Então a resposta está errada. 27. Quando o motorista quer fazer uma conversão à esquerda em uma via provida de acostamento, ele deve ir para o acostamento e esperar a oportunidade para cruzar a via. Certo? Até aí está certo. Onde houver faixa contínua, o motorista não pode fazer essa mudança, esse cruzamento. Se o motorista for entrar à esquerda numa pista com duplo sentido e não houver acostamento, o que ele deve fazer? Se posicionar no centro da pista e aguardar a oportunidade para cruzar a pista. Resposta correta. Ok? 27, resposta certa. 28. A regra geral é que os motoristas devem manter os faróis acesos durante a noite, utilizando luz baixa nas vias iluminadas. Então, numa via iluminada, eu tenho que usar o farol baixo. E luz alta se a via não for iluminada. Em rodovias, mesmo durante o dia, o motorista deve manter o farol aceso com a luz baixa. A luz alta de forma intermitente, sinal de alto e baixo, não pode ser usada para avisar outros motoristas que há uma fiscalização de trânsito na frente. Durante a noite, se o veículo estiver parado para embarque ou desembarque, ou estacionado para carga ou descarga, as luzes de posição devem estar acesas. Quando mesmo durante o dia houver uma situação de neblina, cerração ou chuva forte, os faróis também devem estar acesos em luz baixa, o que torna o veículo mais visível e diminui a possibilidade de ocorrer acidentes. Olha o tamanho da questão, para você dizer se essa questão está certa ou errada. Certo ou errada? Vou pegar uma água. E aí? Certo ou errado? Errado. A única coisa que está errada nessa questão. Está errado nessa questão que sob neblina, cerração ou chuva forte, não precisa ser o farol aceso durante o dia. Nessas condições climáticas,
O código diz que ele é obrigado a manter a luz de posição, a lanterna, o farolete ligado. Mas eu posso usar o farol? Pode, deve, medida de direção defensiva, mas não é obrigatório. O obrigatório durante o dia, nessas condições, é a luz de posição ou farolete aceso. Ok? 29. O uso da buzina é disciplinado no código, deixando claro que a sua função principal é advertir pedestres ou outros motoristas de uma situação de perigo, devendo ser feita sempre em toque breve, não é para enfiar o dedo. Assim, a conduta do motorista que buzina para cumprimentar um amigo, ainda que um toque breve, configura infração de trânsito. Aí está certo. A buzina pode ser usada ainda em área rural para advertir um motorista que se tem o propósito de ultrapassá-lo. Correto. Resposta certa. 30. O cinto de segurança é equipamento obrigatório em quase todos os veículos. Quase, Graziano, não é quase. Tá certo. A regra geral é que uma criança com menos de 10 anos de idade deve sentar no banco traseiro. Menos de 10 anos, banco traseiro. Com cinto de segurança. A cadeirinha é obrigatória para crianças de 1 a 4 anos. O bebê conforto de 0 até 1 ano. E a criança é transportada no sentido contrário do veículo. Criança que tenha mais de 4 até 7 anos e meio deve utilizar assento de elevação. E veículos escolares são dispensados de utilizar o dispositivo de retenção, cadeirinha, bebê conforto ou assento de elevação. Certo ou errado? Bebê conforto, de 0 a 1 ano, o carro está indo para lá, a criança fica no sentido contrário. Por quê? Porque a criança não tem musculatura suficiente para segurar a cabeça. Normalmente bebê, né, cabeçudinho, então por isso que ele vai no sentido contrário. 0 a 1, bebê conforto. 1 a 4, cadeirinha. 4 a 7 anos e meio, assento de elevação. 7 anos até 10. 7 anos e meio até 10, não precisa nenhum dispositivo desse. Mas tudo isso, regra geral, no banco traseiro. No banco traseiro. Mas você falou que tem veículo que é dispensado do cinto? Sim. Sim. Ônibus de transporte urbano, onde se permite viajar de pé, é dispensado do cinto, por exemplo. Regra geral, todo veículo tem que ter o cinto, mas alguns são dispensados. Ok? Essa resposta está correta, está certa. Tá? 31. Motocicleta, motoneta, ciclomotor, triciclo e quadriciclo devem manter os faróis acesos de dia e de noite, independente do tipo de via. Ah, mas só na rodovia? Não, em todas as vias, dentro da cidade, nas vias urbanas. Os veículos de transporte coletivo regular de passageiros, ônibus, quando em faixa própria a eles destinados, segue a mesma regra. Resposta certa. Resposta certa. 32. Quando um veículo ficar imobilizado em situação de emergência, quebrou o veículo, o motorista deve ligar imediatamente o pisca-alerta e colocar um triângulo. Já caiu em prova, hein? Distância mínima de 30 metros. Na prova caiu distância máxima. Não, a distância mínima. Ou seja, não é para botar colado no carro. No mínimo 30 metros. Perpendicular ao eixo da via em condições de boa visibilidade. O condutor que visualizar um veículo nessa condição poderá dar sinal de luz alto e baixo para os outros usuários que vêm em sentido contrário, para adverti-los de uma situação de risco à frente. Ok, resposta certa. Ah, Graziano, então o sinal de luz alto e baixo pode? Pode, para avisar de uma situação de perigo, não para avisar que tem uma fiscalização. Ok? Então, para isso é que serve. 33. As bicicletas devem circular pela ciclofaixa, ciclovia ou acostamento, quando houver. Quando não houver, devem transitar pelo bordo da pista no sentido do fluxo dos veículos. Essa é a regra. Excepcionalmente, elas podem ser autorizadas a circular no sentido contrário ou pelo passeio, calçada. Certo? O ciclista desmontado se equipara ao pedestre, mas o motociclista desmontado não se equipara ao pedestre. Resposta certa. Essa questão é interessante por quê? Porque o ciclista desmontado se equipara ao pedestre. Caiu numa prova, em outro concurso, dizendo que o motociclista desmontado se equiparava ao pedestre. Tá? Isso deu uma encrenca. A questão foi anulada, porque o código não fala isso e a prova tentou colocar isso, que o motociclista desmontado se equiparava a pedestre. Ele não se equipara e a questão foi anulada. Tá ok? Então, o que o código diz é que o ciclista desmontado se equipara. Graziano, qual a implicação prática? A implicação prática
é que você pega um motociclista empurrando a moto num túnel para pedestre. E se aquilo é uma infração de trânsito ou não. Aí o motociclista vai dizer, não, eu me equiparo a pedestre, eu estou só empurrando a moto. Aí é uma questão complicada. Ele não se equipara ao pedestre. Ok? 34. O motociclista deve utilizar capacete com viseira ou óculos de proteção e manter o farol aceso de dia e de noite. O vestuário do motociclista não foi regulamentado pelo CONTRAN, mas o condutor não pode utilizar calçado que não se fixe nos pés ou que comprometa a segurança. Entretanto, por mais absurdo que pareça, o motociclista pode dirigir descalço. Durante a noite, a viseira tem que ser padrão cristal. Caso o motociclista esteja com a viseira totalmente aberta, em desacordo com o estabelecido pelo CONTRAN, o capacete perde sua utilidade básica de proteger o condutor. E isso caracteriza infração gravíssima, punível com multa e suspensão. E aí, certo ou errado? Errado. O que é que está errado nessa questão? Toma cuidado. A única coisa que está errada é aqui, ó. Caso o motorista, até aqui está certo. O que está errado? Antigamente, até bem pouco tempo atrás, se ele tivesse com a viseira aberta, era a mesma infração de sem capacete, que é gravíssima com suspensão. Mas houve uma mudança na lei. Hoje, se você tiver com a viseira, ela tem que estar fechada até o plano dos olhos, poderia estar um pouquinho aberta embaixo. Se ela estiver totalmente aberta, é infração? É, mas não é mais a infração gravíssima, é uma infração leve, é a mesma infração de dirigir sem os cuidados indispensáveis da segurança. Artigo 169 do Código. Tá? Então, só por esse finalzinho aqui é que essa questão aqui está errada. O motociclista pode andar descalço, Graziano? Pode. Por mais absurdo que pareça, ele pode. Ele não pode andar de chinelo, mas pode andar descalço. Vamos para 35? Ciclomotor. O que é ciclomotor? Olha lá na definição do código. Tá? Olha lá no anexo 1. O ciclomotor não pode transitar em rodovias e em vias de trânsito rápido, salvo se for pelo acostamento. Nas demais vias, deve transitar pelo acostamento ou em faixa própria a ele destinada, e quando não houver, pela direita. O ciclomotor tem que estar sempre com o farol aceso e seu condutor tem que possuir ACC, autorização para condução de ciclomotor, ou habilitação da categoria A mesma de moto. O ciclomotor é um veículo automotor de 2 ou 3 rodas, cuja velocidade máxima é 50 por hora, e cujo motor não exceda 50 cilindradas ou 50 centímetros cúbicos. Ele tem que ser registrado em licenciamento no órgão executivo de trânsito estadual. Era municipal, mudou para estadual. Resposta certa. Resposta certa. Ok? Cuidado, porque até bem pouco tempo o registro do ciclomotor era no município, não é mais. Não é mais, é no órgão estadual. Qual o órgão onde você registra veículo e licencia veículo? Detran. Ok? 36. O pedestre deve andar pelo acostamento nas rodovias. Se não houver acostamento, ele deve andar pelo bordo da pista no sentido contrário ao fluxo dos veículos. O ciclista desmontado se equipara ao pedestre, mas o motociclista desmontado não se equipara ao pedestre. Resposta certa. 37. A regra geral é que toda criança tem que sentar no banco traseiro com cinto de segurança. Dependendo da idade, ela deverá usar o bebê conforto, cadeirinha ou assento de elevação. Em veículos que não possuam banco traseiro, imagina uma caminhonete, a criança pode andar no banco da frente. Para andar na moto, a criança tem que ter pelo menos 7 anos de idade e condições de cuidar da sua própria segurança. E aí? Regra geral, toda criança tem que estar no banco traseiro do veículo com cinto. 10. Dependendo da idade, deverá usar bebê conforto, cadeirinha ou assento de elevação. 10, correto. Em veículos que não possuam banco traseiro, a criança pode andar no banco da frente. Pode, é uma exceção. E para andar na moto, a criança tem que ter pelo menos 7 anos de idade e condições de cuidar da sua própria segurança. Certo. Tá? Então, para andar na moto, a criança tem que ter pelo menos 7 anos de idade. Ok?
Lá, 38. No Brasil é permitido que uma via seja sinalizada para velocidade... No Brasil é possível que uma via seja sinalizada para 120 km por hora. Nesse caso, se o motorista for flagrado pelo radar a 144, já descontado o erro metrológico, o motorista terá cometido infração de mesma gravidade que o motorista que for flagrado a 108 por uma motoneta em uma rodovia de pista simples não sinalizada. Meu Deus! Vamos lá. Aqueles limites do artigo 61 que coloca lá velocidade de 110 em rodovia, 90 para os demais, e nas de trânsito rápido 80, 60, 40 e 30, e aqui é 100 e 90 e aqui é 60 nas estradas, tá? Rodovia de pista dupla, pista simples, estrada, trânsito rápido, arterial, coletor e local. Esses limites aqui de velocidade só valem onde não houver sinalização. Ok? Então eu pergunto o seguinte, o município, qualquer órgão, ele pode estabelecer a velocidade de 150 km por hora para uma determinada via? Pode? Pode. Por exemplo, não tem, não tem. Eu nunca vi no Brasil. 120 eu já vi. Mas o código anterior, ele proibia, ele dizia que o limite máximo era 80, não podia. Hoje o código não estabeleceu o limite máximo. Aí o 110. Esse limite aqui é quando não houver sinalização. Via de trânsito rápido é 80, se não houver sinalização. Mas se o órgão municipal quiser colocar uma via arterial, uma via coletora a 80, 90, 100, ele pode. Quem determina é o órgão com circunscrição sobre a via. Agora, se não houver sinalização, aí nós vamos utilizar os limites do artigo 61. E as infrações de excesso de peso estão lá no artigo 218, 1, 2 e 3. Aqui é até 20%, aqui é maior de 20% até 50%, e aqui é maior do que 50%. Ok? Lembrando que a resolução que trata de excesso de velocidade é a 396 e ela estabelece um erro metrológico. Então, quando eu falo ali de velocidade considerada, por quê? Porque se eu medir lá, vamos dizer, 97 km por hora no radar, eu tenho que diminuir 7 km, que é o erro metrológico. Tá? Então, a velocidade que eu vou considerar nesse caso vai ser 90. Tá bom? E essa questão está certa, está correta. Ok? Vamos seguir. 39. Quanto à tração, o ônibus elétrico é um veículo automotor e não elétrico. Que loucura. Como é que o cara fala uma besteira dessa? Quanto à tração, o ônibus elétrico é um veículo automotor e não elétrico. O veículo pode ser automotor ou elétrico, o ônibus elétrico é automotor. As motocicletas podem ser classificadas quanto à espécie em veículo de passageiro ou de carga. Um veículo de propriedade da Polícia Rodoviária Federal é classificado quanto à categoria em veículo oficial. A caminhonete é um veículo de carga e sua lotação máxima é de 2 passageiros. Porque todo veículo de carga, por definição lá no anexo 1, é para 3 pessoas. 2 passageiros e um motorista. E o seu peso bruto total de uma caminhonete não pode exceder a 3,5 toneladas. A caminhoneta, que é outro veículo, é classificado como um veículo misto. E a carroça é um veículo de carga e não de passageiros. Resposta certa. Se vocês forem lá no anexo 1, onde tem os conceitos,
vocês vão ver que o ônibus elétrico, quando ele fala de veículo automotor, ele inclui o ônibus elétrico. Tá? Então, quanto à classificação, o ônibus elétrico é um veículo automotor por definição. Ok? Carroça é um veículo de carga e a charrete é um veículo de tração animal para passageiro. Então, a 39 está correta. 40. Para realizar o transporte de escolares, o veículo deve ser classificado quanto à espécie como de passageiros. Não pode ser um veículo misto, por exemplo. Tem que ser de passageiro. O motorista deve ser habilitado na categoria D, Delta. Mesmo que o veículo utilizado seja para 5 pessoas. Ah, mas para 5 pessoas não pode ser categoria B, de Bravo? Pode, mas se ele for escolar tem que ser D. Além disso, o motorista deve ter no mínimo 21 anos. Os veículos escolares, mesmo que transportem crianças com menos de 7 anos e meio, não precisam daqueles dispositivos de retenção, como assento de elevação, cadeirinha ou bebê conforto. Resposta certa. Ok? 41. Caso a Constituição sofra uma alteração, essa questão já caiu em prova de concurso. Eu já vi 2 concursos que trouxeram essa questão. Caso a Constituição Federal sofra uma alteração e a imputabilidade penal seja reduzida para 16 anos, podemos afirmar que um jovem que complete 16 anos poderá pleitear sua habilitação para dirigir veículo automotor. Certo ou errado? Certo ou errado? Graziano, mas não tem que ter 18 anos? Na verdade, a gente diz que tem que ter 18 anos porque a imputabilidade penal é aos 18 anos, pela Constituição. O Código não fala em ter 18 anos, ele fala em ser penalmente imputável. Então, se a Constituição mudar a imputabilidade penal para 16 anos, você vai poder tirar a tua habilitação com 16 anos. Porque o Código ele não fala que você tem que ter 18, e sim ele fala que você tem que ser penalmente imputável. Então, resposta correta. Ok? 42. Para dirigir veículos automotores de 2 ou 3 rodas, exceto ciclomotor, é necessário que o motorista tenha a categoria A. Isso lhe permite conduzir qualquer moto, independente de cilindrada. Para dirigir ciclomotor, basta ele ter a autorização para condução de ciclomotor. Mas ela não permite que esse motorista dirija motoneta ou qualquer outro veículo automotor. Certo ou errado? Certo. Antigamente você tinha categoria para moto A1, A2 e A3. Até 150 cilindradas, 150 a 400 e acima de 400, se eu não me engano era assim. Hoje não, hoje você tem categoria A, você pode dirigir uma motoneta, você pode dirigir um ciclomotor e você pode dirigir uma moto de 1.500 cilindradas. Ok? Então está correto. Agora, para dirigir ciclomotor você não precisa ter categoria A, basta ter autorização para condução de ciclomotor. Só que essa ACC só te dá direito de dirigir ciclomotor. Você não pode pegar uma motoneta, uma bis, uma Burman, qualquer outra e dirigir. Não. Para dirigir motoneta ou moto, tem que ter categoria A. Então a resposta está correta, certa a resposta. 43. A categoria de habilitação E é exigida para a combinação de veículos na qual a unidade tracionada tenha peso bruto total igual ou superior a 6 toneladas. Aí está certo. Para dirigir ônibus, o condutor precisa ter categoria D. A categoria B, Bravo, permite que o motorista dirija veículos com lotação para até 9 pessoas. O motorista mais 8, 9 pessoas. Ou com PBT até 3.500 quilos. Caminhonete, por exemplo. Para dirigir um motorhome ou motorcasa, desde que o PBT do veículo não ultrapasse 6 toneladas, isso é mudança, isso foi uma mudança recente. Motorhome, para até 6 toneladas, o motorista só basta ter categoria B e estar devidamente, se ele tiver B, ele está devidamente habilitado. Um agente de trânsito com 20 anos de idade que possua a categoria B não está habilitado a dirigir um Astra de emergência. Para dirigir um Astra, se eu tiver B, vale, mas vai dizer que para dirigir veículo de emergência você tem que ter no mínimo 21 anos de idade. Tá? Então, você tem a categoria B, dá para o Astra, mas para dirigir o Astra de emergência, qualquer veículo de emergência, você tem que ter no mínimo
21 anos de idade. Por isso que essa questão ela está correta, tá? Ele não pode dirigir esse Astra de emergência. Resposta correta. 44. A regra geral é que a habilitação está condicionada à validade do exame de saúde e será de 5 anos até que ele complete 65 anos. A partir dos 65, a validade do exame é de 3 anos. Caso o motorista, independente de idade, tenha algum problema de saúde que demonstre indícios de deficiência física ou progressividade da doença, a validade será de apenas 1 ano. Errado. Está errado por quê? Porque ele não diz que é 1 ano, ele diz que o médico pode diminuir, está tudo certo, menos dizer que é de 1 ano. O médico é que pode dizer, olha, sua habilitação agora, eu tenho 30 anos, mas tem um problema, ele pode dizer, eu vou lhe dar só 3 anos, eu vou lhe dar só 2 anos, tá? Então não é fixado. O médico pode sim reduzir a partir de qualquer idade, se houver essa situação de uma doença degenerativa, por exemplo. Ok? 45. A Semana Nacional do Trânsito ocorre todos os anos, de 18 a 25 de setembro, e tem 8 dias. Semana de 8 dias até aí está certo. É de 18 a 25, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 8 dias. Para financiar os programas de prevenção a acidentes de trânsito, 10% do valor destinado à Previdência Social oriundo do DPVAT serão repassados ao coordenador do Sistema Nacional de Trânsito. Além disso, 5% dos valores arrecadados com multas serão depositados no FUNSET, o Fundo de Segurança e Educação para o Trânsito, para aplicação em sinalização, engenharia de tráfego de campo, policiamento, fiscalização e educação para o trânsito. Resposta certa. Já vi também concurso perguntando isso. Isso está lá no código, tá? Isso não é nenhuma outra lei, é um código que fala isso, CTB. 46, vamos lá, até a 50. As ordens dos agentes de trânsito sobrepõem a sinalização. Assim, se o agente de trânsito determinar que o veículo siga pela contramão, em contradição à sinalização, o motorista deve obedecer. Se o semáforo estiver fechado para o motorista e o agente de trânsito determinar que ele siga, ele deverá seguir. Isso não significa que o motorista não deva respeitar a sinalização. O motorista deve seguir as normas gerais de circulação e conduta, mas essas não valem se a sinalização for contrária a elas. Ou seja, a sinalização se sobrepõe às normas gerais de circulação. Se o agente estiver fiscalizando com base na sinalização e essa estiver insuficiente ou incorreta, não deverão ser aplicadas as penalidades ao motorista. Certo ou errado? Pessoal, vamos ver aqui. As normas gerais de circulação estão determinadas. Se a sinalização disser em contrário, vale a sinalização. A sinalização sobrepõe. E se o agente de trânsito for contra a sinalização, que ele fala ali, a sinalização é que é contramão, mas o agente diz, vai pela contramão, vale o agente de trânsito. Tá? E aqui no final, se o agente tiver fiscalização, agora eu estou fazendo uma fiscalização com base em faixa amarela contínua. Se ultrapassar, eu vou autuar. Só que essa faixa, ela está mal pintada, ela não está legal, ela deixa dúvida. Está lá no artigo 90 do Código. Se a sinalização for insuficiente ou incorreta, o agente não deve lavrar o auto de infração ou a autoridade de trânsito não deve aplicar a penalidade. Então, a 46 está correta. 47. A regra geral é que todo veículo automotor elétrico, articulado, reboque, semi-reboque, devem ser registrados e licenciados no órgão executivo de trânsito estadual. Os tratores agrícolas são registrados no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Isso foi uma alteração, correto. Para conduzir esse tipo de veículo em via pública, o motorista deve ter habilitação CD ou E, certo. O prazo para registro de veículo novo é 30 dias, certo. Os veículos de tração animal e propulsão humana devem ser animal, carroça, por exemplo, bicicleta. Se for fazer registro, não é no estadual, é no órgão municipal, correto. O que está errado? Essa resposta está errada. Porque quando foi alterada essa questão dos tratores agrícolas, eles permitiram também que com categoria B possa ser dirigido o trator agrícola. Tá? Então essa foi a diferença, foi a alteração na lei
e foi o que deixa essa questão errada. Okay? O primeiro licenciamento do veículo ocorre junto com o seu registro. Você registra o veículo novo e já sai o primeiro licenciamento. O licenciamento é feito anualmente. O fato do proprietário pagar o IPVA, seguro e taxa não significa que o veículo esteja licenciado. Ele tem que pagar todos os débitos do veículo e emitir o CRLV anual válido. A regra geral é que o CLA ou CRLV é documento de porte obrigatório, mas o CRV não. O CRV é aquele de transferência. Os veículos novos têm o prazo de 15 dias, veículo novo tem o prazo de 15 dias para transitar da concessionária até o município de emplacamento. Certo? Aqui eu tinha colocado errado, mas está certo. Está certo. Tá? Primeiro licenciamento coincide com o registro, o licenciamento é feito anualmente, o fato do veículo pagar não significa que ele está licenciado, está certo. Ele tem que pagar todos os débitos para emitir o CRLV anual. A regra geral é que o CLA é documento, a regra geral ele é obrigatório. Mudou até agora dizendo que se o agente puder consultar no sistema online, não precisa lavrar a multa, mas a regra geral é que ele continua sendo obrigatório. O CRV não é obrigatório. Os veículos novos têm o prazo de 15 dias úteis para transitar da concessionária até o município de emplacamento. Eu coloquei errado aqui, mas eu acho que eu errei. Essa resposta está correta. Tá? Correto. 49. Um agente de trânsito pesa um veículo descontado a tolerância ou erro metrológico, chega ao peso bruto total de 26 toneladas. Segundo o fabricante, esse veículo é para 22. Então, eu pesei ele, já descontei o erro, o veículo pesou 26 toneladas. Segundo o fabricante, esse veículo é para 22 toneladas. Ok? Considerando a configuração de eixos e as resoluções do CONTRAN que rege a matéria, então, pelo CONTRAN, pela lei, pelo CONTRAN, esse veículo é para 23 toneladas. Nesse caso, podemos afirmar que o veículo está com excesso de peso de 3 toneladas e deverá ser retido para transbordo do peso excedente. Além disso, o agente deverá lavrar um auto de infração pelo cometimento de uma infração média. Quase tudo certo. Essa resposta é errada por quê? O fabricante diz assim, esse caminhão, esse veículo é para 22 toneladas. O CONTRAN diz, pela configuração de eixo, é para 23. Ou seja, eu vou fazer o excesso de peso, vai ser 26 menos 22, que dá 4 toneladas, ou vai ser 26 menos 23, que dá 3 toneladas. Graziano, mas se o fabricante está dizendo 22, mas o próprio CONTRAN diz que é 23, eu vou utilizar os 23, é melhor para o usuário. Negativo. Aí que está o erro da questão. Quando há contradição entre o que o fabricante e o CONTRAN diz, eu vou sempre usar o mais seguro. Eu vou usar sempre o menor. Normalmente o fabricante, nesse caso, vai dizer que é para 24. Tá? Eu vou utilizar sempre aquele que for o menor. Então, se o fabricante falou que é 22 e o CONTRAN diz que é 23, eu utilizo o menor, mais segurança. No caso, se o CONTRAN tivesse dito 23 e o fabricante tivesse dito 24, eu utilizaria o 23. Eu vou sempre utilizar o peso bruto total menor, mais seguro, entre o que o fabricante e o CONTRAN disser, para calcular o excesso de peso. Então, nesse caso, está errada, está tudo certo. Só que aqui, ao invés de 3, aqui são 4 toneladas de excesso. Ok? 50. Os veículos são identificados por placas dianteira e traseira. As motocicletas e motonetas não precisam de placa dianteira. A placa traseira deve ser lacrada na estrutura do veículo. As placas dos veículos de aluguel são de fundo vermelho e letras, caracteres brancos. As placas dos veículos de representação pessoal do presidente da República, presidente e vice, do presidente do Senado, da Câmara dos Deputados, do presidente e ministro do STF, ministros de Estados, advogado-geral da União e procurador-geral da República, são nas cores verde e amarelo da bandeira nacional.
Os veículos de representação de outras autoridades, como governadores e prefeitos, terão placas e cores conforme determinação do CONTRAN. Normalmente é preto com dourado. Mas em regra geral, já tinha escrito ali, mas em regra geral elas são com fundo preto e caracteres dourados. Resposta certa. Resposta certa. Ok? O veículo particular, normal, ele é cinza com fundo preto. Os veículos oficiais, regra geral, são branco com caracteres pretos. Tá? O veículo de autoescola, aprendizagem, é branco com caracteres vermelhos e assim sucessivamente. Eu quero desejar aqui para você uma boa prova, vai tranquilo, você estudou, você está preparado e você vai passar nesse concurso. Ou se não passar, é porque tem algo reservado melhor para você no futuro. Tá bom? O Energia e nós estamos com vocês, torcendo, e eu quero ser convidado para a festa da tua aprovação. Um grande abraço a todos. Tenha uma boa prova e um bom final de semana.